pra sair. Eu vou pra cidade hoje comprar umas coisinhas pro aniversário da Helena. E olha o que tinha aqui dentro. Entrou por um vidro da janela, tem um vidro ali faltando. Ele entrou e não conseguia sair. Se batia. Olha que bonitinho. Normalmente eu não pego esses bichinhos na mão, porque eu tenho medo, assim, né? E agora peguei essa coisinha mais linda do mundo. Ele tava se batendo, ia se matar ali. Agora eu vou soltar ele ali. Ele tá desesperado pra ir pra fora, pobrezinho. Deve ter ninho, né? Eu não sei que bichinho que é, eu não conheço, mas ele é amarelinho assim, olha que bonitinho. Ai, meu Deus. Coisa mais bonitinha. Vou soltar ele aqui. Se foi. Depois que eu voltei do mercado, vim limpar o fogão a lenha que tava terrível. A novidade nessa limpeza é que eu vou limpar ele com a chapa fria. Aprendi com a minha mãe, nunca tinha colocado em prática, mas depois descobri que é muito mais prático e mantém a limpeza da chapa, não precisa fazer fogo ou esquentar ela para poder limpar. Como vocês podem ver, o fogão tá frio, coloquei a mão em cima da chapa, não acendi nem nada. Então, coloquei a luva só para minimizar a sujeira que dá de fuligem nas mãos. Aí eu passo um pano molhado, já começo passando um paninho molhado e eu uso esse saponáceo aí que vocês estão vendo. Pode ser com detergente e bombril também, a mãe limpa o dela com detergente. Eu usei o saponáceo porque a chapa do meu fogão estava muito mais suja. E ela não é lisinha que nem a da mãe, né? A mãe usa todos os dias, então a chapa é mais lisinha. Então eu faço essa limpeza aí com saponáceo e bombril. E também, se estiver muito sujo, pode usar a lixa também. No meu caso, eu estou usando saponáceo e bombril e vou usar a lixa também para deixar ele bem limpinho. Depois de arear bem, passar o paninho molhado de novo. Aí vocês vão pensar, tá, mas vai passar o pano molhado, vai enferrujar novamente. Não, não vai. A gente passa o paninho molhado depois que termina de esfregar e depois em seguida passa um bem sequinho. Se tiver uma querosene, passa um pouquinho de querosene, não vai ficar cheiro ruim na casa. Vai evaporar e logo vai sair todo o cheiro. Resolvi também passar uma lixa para ficar melhor, porque ele estava bem sujo. E olhem o resultado que tá ficando esse fogão. E o pulo do gato, como eu falei pra vocês, eu passei um papel toalha com um pouquinho de querosene, que aí fica bem sequinho, fica brilhoso e não vai enferrujar. Claro que se derramar água, deixar água ali derramada, enferruja, normal. Mas vai ficar com uma chapa limpinha durante um bom tempo. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos bem aqui, graças a Deus. Hoje quinta-feira, acordei cedinho, levei o lixo ali pra frente, porque uma vez por semana passa lixeiro aqui, então já levei agora. E o dia tá bem fresquinho aqui, bem ventoso, previsão de chuva para amanhã, mas no final de semana vai ser quente. Aqui às vezes é meio quente, às vezes é frio, e isso afeta bastante a saúde da gente. Minha garganta tá começando a incomodar. Hoje é um dia bem corrido aqui para mim, porque domingo, hoje é quinta, domingo nós vamos celebrar os 3 aninhos da Helena. Ela fez no dia 17 de setembro. Mas nós vamos celebrar no domingo, então vão vir algumas pessoas para cá. Vai vir a Dinda, os primos do Marcelo e alguns meus irmãos, né? E 2 tios meus. Então, eu vou fazer tudo em casa. Vou fazer o bolo, vou fazer tudo em casa e vocês vão me acompanhar. Tem várias receitas ali de massas, né? Vou fazer uns canudinhos. Canudinho eu nunca fiz, isso é inédito. Eu comprei os canudinhos e vou fazer e aí vocês vão me acompanhar. Acho que vai ficar bom porque a gente vê essas receitas, né, no YouTube e dá tudo certo. Então, vou fazer pastelzinho, vou fazer várias coisinhas todas em casa. Amanhã é feriado, dia 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul é feriado. Então, as visitas vão chegar amanhã.
E aí ontem eu passei de faxina, lavando as cobertores, lavando tudo aqui, para hoje me dedicar a fazer os salgadinhos e congelar. Aí no domingo a gente descongela e frita e assa e faz o que tem que fazer. E vocês vão me acompanhar aí. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, comente para ajudar nosso canal, para dar força no canal. Obrigada para todos que estão assistindo, todos que gostam do conteúdo e vamos nas nossas receitas. E já comecei fazendo a massa dos canudinhos. É a primeira vez que eu faço esses canudinhos, mas a massa dele é muito simples. É a mesma massa do pastel. Eu coloquei nessa tigela aí 4 xícaras de farinha de trigo e com cada xícara de farinha de trigo, 1 colher de vinagre e 1 colher de óleo para cada xícara de farinha. E aí eu acrescentei 1 xícara de água. Eu aconselho vocês acrescentando menos a água, assim, devagarinho, não acrescentar a xícara toda, porque se ficar mole a massa, daí vai ter que ficar colocando farinha. Então vai colocando menos água até dar o ponto. E a massa de pastel é uma massa mais firmezinha. Então depois de dar uma sovada, colocar descansar, para ela ficar mais elástica. Eu deixei descansar aí uns 20 minutos e já vou esticar. Aí, como eu tenho o bom e velho cilindro, prefiro fazer tudo no cilindro, mas vocês conseguem fazer no rolo de macarrão. Como eu vou fazer bastante coisas, eu não vou ficar no rolo de macarrão sofrendo aí, porque tem o cilindro que facilita a vida. Aí a gente estica a massa, se vê se tá um pouquinho mole, já acrescenta uma farinha e deixa bem fininha, tem que ser uma massa bem fininha. Aí eu comprei essas forminhas aí pela internet, então eu vou cortando a massa, os filetezinhos, para depois ir enrolando naqueles canudinhos. Com um pouco de dificuldade eu começo enrolando o primeiro canudinho. Nunca tinha feito isso, então eu fiquei atrapalhada ali, aí cortando, enrolando a massa, né, e tentando emendar, então deu bastante trabalho o primeiro. Já o segundo já estava vendo mais ou menos como que era. E os outros foi bem tranquilo. E aí coloquei no óleo bem quente para fritar. A gente frita com a forminha junto. Eu achei muito legal isso. Não pensei que fosse dar certo. Aí fui fritando até ficar douradinho assim, ó, colocando na forma. Aí eu tava preocupada achando que eu não ia conseguir desenformar os canudinhos, que puxar assim, ele não sai. Aí olha como é que ele sai. Assim, ó. A gente dá essa giradinha, ó. Por isso tem que deixar uma pontinha. Eu usei até em cima, ó, porque o canudinho era pequeno. Ele desenforma muito fácil. Gente, tô muito satisfeita com o resultado. Minha primeira vez fazendo canudinho e ficou essa belezurinha aqui, ó. Crocante e maravilhoso. É com a massinha de pastel mesmo. Olha, muito fácil de desenformar. Desenformado uma vez, porque daí esfria e eu faço mais. Eu tenho 36 forminhas. Aí eu faço mais, depois a gente bota num saquinho fechadinho, ó. Esse aqui ficou feio, ó. Mas os feinhos a gente vai comendo, né? A Helena adorou, ela vai comendo os que não estão muito bonitinhos pra rechear. Olha como ficou crocante, ó. Vamos morder aqui. Muito crocante. Tá quente, tá quente. Tá bom? Tá bom. Pessoal, deu 110 canudinhos. Aqui ainda tem uns para desenformar, eu acabei de fritar. Aqui eu coloquei 50 e poucos aqui, mas deu total de 110 canudinhos. Aqui acho que tem 28, eu nem até parei de contar. Mas tô bem faceira com aquela massa, com aquela receita que eu passei para vocês, dá 110 canudinhos, tá? E para nós fazermos a massa da mini pizza, vai farinha, sal, fermento e açúcar. Aí eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vai um pouquinho de óleo também, eu não tinha falado. E já cheguei colocando 4 xícaras de farinha de trigo. E acrescentamos também 1/4 de xícara de óleo. 1 colher de sopa de fermento de pão. 1 colher de açúcar e meia colher de sal. E aí vai acrescentando água.
vai 1,5 xícaras de água. Essa massa, ela é mais mole, então ela não precisa ser dura que nem a de pastel, ela é mais macia e tem fermento, ela é uma massa que cresce. E aí você mistura os ingredientes e sova essa massa, de preferência na companhia de uma ajudante muito especial. Aí a gente sova bem a massa até ela ficar bem lisinha. Ela fica macia assim, nesse ponto, e aí a gente deixa descansar. Como eu tenho cilindro, eu dei mais uma sovada no cilindro, por mania mesmo. Ela fica a coisa mais linda assim, ó. Depois de descansada, ela fica fofinha. Vocês viram que ela ficou bem lisinha, mas não precisa ter cilindro para fazer essa massa. É só sovar um pouquinho no muque mesmo. E aí depois que ela descansa, eu já começo passando no cilindro para afinar a massa e começar a fazer as mini pizzas. Aí eu tenho esse cortador redondo aí que eu mostrei para vocês. Mas pode cortar com um copo, com qualquer objeto redondo do tamanho que vocês acharem melhor. Eu corto desse tamanho aí, porque esse cortador eu corto pastel, risoles, né? E eu uso para fazer também os disquinhos de mini pizza. Aí essas primeiras que eu cortei, elas ficaram um pouquinho mais grossas. Aí eu queria uma massa um pouquinho mais fina, então é só passar mais no cilindro e ela vai ficando mais fininha do jeito que a gente quiser. Só acomodando na forma, vocês vão ver que cabem vários disquinhos. Nessa forma minha de pizza, cabem 19 disquinhos de mini pizza. Aí a gente faz esses furinhos com garfo em cada massinha. Depois eu pré-assei todas essas massas e guardei num saquinho na geladeira. E já comecei a preparar a massa dos meus risoles. Coloquei nessa panela 1 colher de óleo para poder fritar um pouquinho de alho. Botei ali 2 dentes de alho bem picadinho, um pouquinho de páprica picante, açafrão, é a gosto esses temperos, porque eu quero saborizar a água para fazer os risoles. Coloquei 1 colher grande de manteiga, misturo bem esses temperos aí. Coloquei aí 750 ml de água. Aí fui mexendo, coloquei temperinho verde, é a gosto também, porque essa água vai ficar bem saborizada para fazer os risoles. A farinha eu fui peneirando e já mexendo nessa água fervendo. A gente vai mexendo e vai cozinhando bem a farinha. Antes eu fazia os risoles com leite, mas essa nova receita aí, os risoles ficam maravilhosos e bem sequinhos. A farinha foi 500 gramas só, porque como vai cozinhando, a água vai evaporando, vai reduzindo ali a massa, né? Aí fui acrescentando a farinha aos poucos, foi o total de 500 gramas. Mas se for mais farinha não tem problema, que eu faço nesse fogãozinho elétrico e ele tá com fogo alto e eu vou mexendo sempre, ele seca muito rápido a água, então eu acredito que por isso que foi menos farinha, mas a receita original lá é para 500 ml de água, é 500 gramas de farinha. Mas aí eu tô passando para vocês o que foi no meu risoles, tá? Aí eu vou mexendo essa mistura aí, vai ficando uma massa pesada, mas eu vou vendo ainda que ele tá meio mole, vou raspando na panela, mexendo, eu fui colocando farinha, né? Até ele ficar bem firmezinho. Esse é o ponto da massa, então eu coloco essa massa na bancada para esfriar, porque tá pelando, ó, ela fica uma bola bem firme. Depois que a massa esfriou, mas continua mais morna para quentinha, né? De uma forma que as mãos aguentam, eu fui dando uma leve sovadinha e esticando essa massa para formar os meus risoles. Vocês viram que a massa não gruda, mas caso queira pegar na bancada, vocês coloquem um pouquinho de manteiga na massa atrás ali e aí ela não vai pegar. Depois de esticar a massa, colocar o recheio, a gente vai cortando os risoles do formato que a gente acha melhor.
estão meus risoles, eu fiz outra amassada, por isso que deu mais. E aí eu faço uma misturinha para empanar eles com farinha, 3 ovos, meia xícara de leite, meia de farinha, e aí bato e fica aquela mistura ali que eu passo nos risoles e depois passo eles na farinha de rosca. Vou acomodando os risoles na forma para congelar. Depois de congelado é que a gente vai ensacar e deixar no congelador nos saquinhos. E aí estão os risoles já congeladinhos na forma. Coloquei 2 camadas, usei o papel alumínio para colocar a camada de cima de risoles. Aí, como eu falei para vocês, é só colocar no saquinho e guardar no freezer, que vai ter bastante espaço ali, porque não vai ser uma vasilha, né? Vai ser um saquinho cheio de risoles, todos juntinhos aí, né? Uns pacotes, eu coloco pacotes com 50 cada. E já saí fazendo também meus pastelzinhos com massa caseira. A massa do pastelzinho é a mesma massa do canudinho, exatamente a mesma massa. Então, eu nem vou falar em receita aqui, porque eu só fiz esses pastelzinhos aí, a massa é a mesma, né? Fui esticando, cortando com o cortador. Como eu não tenho um fechador de pastel, eu vou fechando depois com o garfo. Mas vocês podem ver como ficam bonitinhos. Eu passei o dia fazendo esses salgadinhos aí. Já tava de pijama quando comecei a fechar esses pastéis. Trabalhei o dia todo, tomei banho, coloquei o pijama e continuei trabalhando. Já na sexta-feira, iniciei uma ambrosia no fogão a lenha. Tem vídeo no canal, vou deixar no link para vocês. O Kefir é uma receita alemã. Então eu coloquei o leite talhar 2 dias atrás. E aí quando ele tá talhadinho a gente coloca esquentar no fogão. Dá uma esquentadinha só para separar o soro. Depois a gente escorre o soro, fica esse queijinho aí, escorre bem o soro. Em torno de umas 2 horas só para escorrer, ele escorre bem. E aí a gente coloca essa massinha na tigela e vai esmagando ela para ela ficar bem esmagadinha assim. Eu pego o garfo e vou esmagando. Eu usei 1,5 litro de leite. Depois de bem esmagadinha, ficou assim essa misturinha toda granuladinha, a gente acrescenta a nata. Mas antes eu coloco o sal. O sal é a gosto. Como eu tinha pouca nata, que eu andei fazendo manteiga, eu só tinha essa meia xícara aí de nata, eu tive que usar creme de leite também. Para essa quantidade de massinha baseada em 1,5 litro de leite, vai em torno de 500 gramas de nata. Só misturar bem e fica uma pasta maravilhosa para passar no pão. Olhem a consistência que fica. Se quiser mais durinho, bota menos nata. Se quiser mais mole, bota mais nata. Também uma geleia de morangos, que eu tinha uns morangos que fiquei com medo de perder eles. Pesei o que eu tinha ali, 360 gramas de morango. E coloquei, vocês viram, um pouquinho mais do que meia xícara de açúcar. Eu queria uma geleia com mais sabor de morango do que doce, né? Então menos doce, com mais morangos e meio limão espremido. O limão ele serve para dar um brilho na geleia. Então eu coloquei no fogo alto e fui mexendo o tempo inteiro.
ver o ponto da minha geleia, eu coloquei esse pratinho de inox no freezer e aí ele ficou geladinho, a gente coloca a geleia quente ali e deixa escorrer. Ela estava escorrendo mais devagar, então para mim esse é o ponto. Dá para fazer mais mole, dá para fazer mais dura, eu gosto desse ponto. Então eu já coloquei nos potinhos, tinha os potinhos pequenininhos ali, para não ter perigo de quebrar o potinho, bota o potinho quente também, o potinho dá uma esterilizada nele, deixa ele quentinho para colocar a geleia quente, porque senão vai rachar o potinho. Se botar o potinho em temperatura ambiente num dia frio, vai rachar ele. Aí é só encher meus vidrinhos. Esse funil aí tava pequenininho, mas já ajudou, não deu tanta sujeira. E olhem que geleia mais linda, bem vermelhinha, bem clarinha ela ficou, ela não ficou escura. Olhem que coisa mais linda. E eu fui lá na casa da mãe montar o bolo, por quê? Porque não tinha mais espaço na minha geladeira. Aí eu deixei o bolo gelando lá e fui lá para decorar esse bolo. Eu não consegui filmar para vocês decorando o bolo, fazendo, recheando, porque eu tava com a casa cheia de visita, fui de manhã cedinho lá no domingo para poder enfeitar esse bolo aí. Mas quase aconteceu um acidente com ele na hora de desenformar. Na hora de colocar aí, ó, ele deu uma entortada boa, quase que ele caiu. Porque ele não ficou o tempo suficiente na geladeira para ele ficar bem firmezinho. Era para eu ter colocado ele no freezer. Aí ele ficou meio mole assim, aí depois eu coloquei no freezer mais 3 horas antes de colocar o chantilly. Aí deixei a parte de baixo, virei de novo para deixar na parte de baixo como estava antes, porque a parte de baixo estava mais firme. A parte do meio ficou mais molhadinha. Eu acho que eu exagerei em molhar ali o creme também e não deu tempo de ficar bem geladinho. Ele ficou um bolo meio esquisito, assim, mas decoradinho a gente sempre consegue ajeitar. Olha, vocês percebem que ele ficou torto, mas deu para decorar, ele não despencou, graças a Deus. Ficou bem lindo. Ali a Helena se preparando para cantar o parabéns. E a minha bonequinha mereceu essa festinha. Estávamos em 38 pessoas, fiz tudo. A única coisa que eu comprei foram os pãezinhos do cachorro quente e os brigadeiros que eu comprei de potinho e todo mundo ajudou a enrolar. Então aí na hora de arrumar a festinha, a mesa, os parentes que vieram de longe ajudaram a fritar os risoles, os salgadinhos, assar as mini pizzas. Eu fiz mais um monte de coisa que eu não consegui filmar para vocês, porque eu fiquei bem atucanada, estava bem corrido, mas vocês pensem num final de semana maravilhoso, na companhia de pessoas maravilhosas que vieram de tão longe nos visitar e prestigiar o aniversário da nossa bonequinha. E a felicidade dela vocês podem perceber nesse vídeo. São 3 aninhos de muita fofura, de birra, de muita alegria na nossa casa. E o tema foi galinha pintadinha, fazendinha da galinha, tudo de acordo com o que ela gosta. Foi uma festinha em casa, bem simples, mas muito lindinha e cheia de pessoas que nós amamos. O recheio desse bolo foi ganache de chocolate e no meio chantilly com creme branco e morango. Ele não ficou bonito, mas ficou muito gostoso. E conseguimos registrar alguns momentos muito especiais. Até o próximo vídeo!